Vamos falar de um assunto desconcertante? Como é que vai ser quando o seu filho, a sua criança hoje, começa a ficar adolescente, jovem e começa a reivindicar a liberdade dela? Liberdade para sair com os amigos, para namorar com quem ela quiser, para ir para as festas, para viajar sozinha. Como é que vai ser? Esse é um assunto que preocupa, né? Porque ao mesmo tempo que é um grande sonho das crianças fazer 17 a 18 anos para poder ter essa tal dessa liberdade, é um pesadelo para os pais, porque eles não vão poder estar ali para proteger os filhos, para amparar, para dizer o que é certo e o que é errado, e aí eles vão começar a experimentar a sensação de estar por conta própria. Isso dá um medo na maioria dos pais, e dá um medo em mim e em várias pessoas que eu conheço também. Essa liberdade é vista pelas crianças ainda como só coisa boa, né? Eu tenho direito e deveres comigo mesmo, então eu vou aproveitar a minha vida, eu tenho liberdade para escolher o que fazer. Bonito, né? Só que eles não sabem que essa responsabilidade, ela traz junto um peso muito importante, um peso muito forte, que são as consequências dessas escolhas, e que elas vão ter que lidar com isso, vão ter que aprender a lidar, a fazer essas escolhas pensando nas consequências, para poder saber se é um bom caminho, se é uma boa escolha ou não. E agora, como é que a gente, como pai, treina essa liberdade, desenvolve essa liberdade consciente, responsável nos filhos desde cedo? É exatamente isso, é começar de cedo. Né? Não é, como eu falei em outros vídeos, a gente não ganha juízo de presente de aniversário, a gente não ganha responsabilidade de presente de aniversário. Isso não se coloca dentro de uma caixa com um laço e no dia do seu aniversário você ganha aquilo. Esqueçam, não é assim que a banda toca, não é assim que a coisa funciona. Né? É um trabalho, é um desenvolvimento. Eu me lembro bem dessa situação, quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, eu tinha um amigo que era uns 2 anos, eu acho, mais velho que eu, Marcelo, e na casa dele ele tinha uma situação bem diferente da minha e da maioria dos meus amigos, porque assim, os pais dele eram separados, a mãe dele trabalhava fora o dia inteiro, e era só ele e o irmão dele, o irmão mais velho. E eles dividiam tarefas dentro de casa, então enquanto um preparava o almoço, o outro limpava o banheiro, arrumava a casa, lavava a roupa. Então eles assumiam essas tarefas dentro de casa para ajudar a mãe, né? Que a situação financeira também não dava para ter uma funcionária dentro de casa para fazer essas coisas por eles. Então, acabou que ele desenvolveu esse senso de responsabilidade desde cedo. Né? E um dia a gente estava estudando em casa, logo depois do almoço, e eu estava me queixando para ele. Poxa, Marcelo, papai e a mamãe não querem deixar eu sair, e tem uma festa nesse final de semana, estou doida para ir, todos os meus amigos vão, só eu que não vou. E aí ele escutando aquela minha lamúria toda e a gente voltou a estudar. Né? Nessa hora, meu pai passa pela gente, apressado, e diz assim, tchau filha, tchau Marcelo, olha, ei pai, para onde você vai? Você mal almoçou correndo, o que está acontecendo? Ele disse, não filho, hoje é dia de pagamento, eu tenho esse monte de boleto aqui para pagar, e tenho que ir ao banco. Naquela época não tinha internet banking, enfim, não tinha internet, e tinha que ir ao banco pagar os boletos. E o meu pai estava deixando de almoçar com calma para poder ir ao banco pagar aqueles boletos para depois ir para o trabalho dele a tempo, né? E aquela situação, e foi embora. E aí o Marcelo olha para mim e diz assim, engraçado, né? Para ir para a festa, tu achas que tu já és grande o suficiente, que tu tens responsabilidade.
para ajudar teu pai a pagar as contas no banco, tu ainda és criança, né? Nossa, eu nunca me esqueci disso. Foi realmente, a palavra certa para isso foi desconcertante. Ele mostrou para mim, ele colocou um espelho na minha frente e mostrou para mim, olha só, então quer dizer que para o teu pai tu te mostra uma criança que não és capaz de fazer essas atividades simples, mas quando você quer, quando é interessante para você, você quer dizer para ele, não, pai, apesar de eu me mostrar para você como uma criança, eu tenho responsabilidade. Como é que você quer que ele acredite nisso? Verdade, né? Olha só que interessante. Isso aconteceu há muitos anos atrás e nunca saiu da minha cabeça. Até que um dia, eu nessa busca de entender um pouco mais sobre empreendedorismo, né, fiz um seminário e uma das primeiras coisas que foi colocada nesse seminário foi sobre autorresponsabilidade. E aí eles falaram, os instrutores falaram lá sobre a teoria do Julian Rotter, um psicólogo americano que falava sobre o locus de controle interno e o locus de controle externo, que muitas pessoas têm o hábito de agir dessa forma. Vou dar um exemplo para vocês. Eu chego atrasado no colégio todo dia, porque o trânsito é ruim. E outras pessoas dizem assim, poxa, cheguei atrasado no colégio hoje, já vi que o trânsito é ruim, amanhã eu vou acordar mais cedo. A primeira pensa, a culpa de eu chegar atrasado no colégio é do trânsito. E a segunda pensa o seguinte, ela traz para si, ela trabalha no locus de controle interno. Ela diz assim, entendi, o trânsito é ruim, então eu preciso acordar mais cedo para chegar nesse resultado aqui, que é o que eu quero, que é chegar na hora no colégio. Percebe a diferença? E isso se faz em várias situações corriqueiras do dia a dia. Então, quer um exemplo? Teu filho chega em casa dizendo, pai, eu tirei nota baixa em matemática porque o meu professor é muito ruim, ele não sabe explicar a matéria, eu tenho muita dificuldade e ele não me explica. A criança, dessa forma, está colocando a responsabilidade pelo resultado que ela teve, que foi a nota baixa, no professor. Só que aí, você como pai, e que quer, mãe, que quer trabalhar essa responsabilidade no teu filho, diz assim para ele, entendi, teu professor é ruim, ele é teu professor esse tempo todo, e você sabia que se você dependesse só daquela aula para tirar uma nota boa, você não ia conseguir. O que você fez para buscar um resultado melhor? Você pediu ajuda? Você foi ver uma aula, uma videoaula na internet? Você chegou comigo e pediu ajuda? Mãe, eu estou precisando, estou com dificuldade em matemática, eu estou precisando de uma ajuda, um professor particular, um curso, alguma coisa assim? Agora, fazer a prova, tirar a nota baixa e depois dizer que o resultado daquilo ali foi culpa, responsabilidade do professor, é fácil e é difícil ao mesmo tempo. É fácil porque você empurra a responsabilidade, mas é difícil porque quem tem que lidar com aquele resultado é você. Não tem outra escolha. Não é o professor que corre o risco de ficar reprovado, é você. Então, se a criança começar a entender que ela precisa fazer escolhas, ela precisa tomar atitudes para que o resultado dela seja diferente, ela vai começar a pensar duas vezes antes de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Se ela disser assim, mãe, eu estou precisando de ajuda, ela já está entendendo que daquela forma, naquela situação, ela não vai conseguir chegar no resultado que ela precisa. Então, ela tem que buscar alternativas, ela tem que buscar ajuda. Gente, eu aprendi isso num seminário sobre comportamentos empreendedores. E é isso.
O empreendedor não é aquele cara que tem empresa só, mas é que tem esses comportamentos, que tem o controle de ações do resultado que ele quer para a vida dele. Então, é que busca esses resultados e que não se acomoda em dizer que foi sorte, foi azar, foi culpa do governo, foi culpa do funcionário, e isso é muito frequente de acontecer. Eu, como consultora, outro dia, eu estava num cliente e ele estava lá reclamando muito dos funcionários, e de um em especial, porque ele não tinha habilidades técnicas, ele chegava atrasado, enfim, ele não estava conseguindo chegar no resultado que a empresa precisava, porque aquele funcionário estava atrapalhando. E aí, depois que ele me falou tudo isso, eu virei para ele e perguntei assim: vem cá, e quem contratou esse funcionário tão ruim para você? Foi ele. E depois que contratou esse funcionário, você treinou? Você mostrou como você queria que as coisas fizessem? Não. Entendi. Então você esperava que ele já viesse pronto e que fosse fazer. Não, Marta, mas ele não tem. Ele não sabe fazer as coisas, ele faz errado e ele não tem interesse. E o que você está fazendo ainda com esse funcionário na tua empresa, se ele está te atrapalhando? Então, assim, quando eu coloquei a responsabilidade para ele, ficou desconcertante também, ficou desconfortável para ele também, porque ele não estava tendo resultado, mas ficava muito fácil colocar a responsabilidade daquele resultado negativo no funcionário, mas agir para fazer diferente, aí são outros 500. Aí é para empreendedor, é para pessoa que quer ter o resultado que ela espera e que ela não vai medir esforços para conseguir esse resultado. Aí você vai dizer para mim, Marta, ok, entendi a diferença entre agir no locus de controle interno, onde você puxa a responsabilidade para você e não fica terceirizando essa responsabilidade, onde você entende que você tem um controle sobre o resultado que você vai ter e age para que aquele controle aconteça, para que aquele resultado aconteça. O que isso tem a ver com liberdade? Tem tudo a ver com liberdade. Porque se você treinar essas habilidades no seu filho desde cedo, se você fizer com que ele entenda que, olha, você tem 2 caminhos aqui, você pode controlar o resultado que você vai ter lá na frente. E se ele tiver consciência disso, ele vai olhar para um lado, olhar para o outro, avaliar e escolher o que ele tem para fazer. Isso lá na frente é assim, seu filho saiu com os amigos, seu filho, sua filha, saiu com os amigos, né? E quando chegou numa festa lá com os amigos dele, tudo, começaram a usar drogas. Olha o pânico, né? Eu acho que esse é um grande medo de vários pais. O filho começar a usar droga, porque estava ali no meio com amigos e que começa, enfim. Ele tem 2 alternativas. Ele pode ir naquela brincadeira, vamos dizer assim, de usar drogas com os amigos, ou ele pode pensar, peraí, se eu entrar nessa, eu posso me dar muito mal. As consequências podem ser muito sérias e não são eles que vão me ajudar a sair desse problema. Eu vou ter que me virar. Então, quer saber? Deixa eu pegar um táxi e voltar para casa. Deixa eu sair de perto deles e ir lá com outros amigos que não estão fazendo isso. Deixa eu me proteger das consequências que isso pode me trazer. Ah, nossa, um filho chegar numa situação dessa e ter essa consciência, valeu todo o esforço que você fez a vida inteira. Isso é o que você precisa treinar desde agora.
Porque assim, você não vai controlar o que vai acontecer na vida do seu filho o tempo todo. Você hoje controla algumas coisas porque hoje vocês estão muito próximos, mas vai chegar um momento que ele vai querer se distanciar, que ele vai querer e vai precisar viver a vida dele. E aí, nesse momento, você tem que saber que o trabalho de base foi bem feito, né? E o trabalho de base, ele passa por essa consciência de que as escolhas quem vai ter que fazer são eles. Eles que vão ter que escolher quais os caminhos que vão fazer. O seu papel como pai é mostrar para ele que todas as escolhas têm consequências, elas boas ou ruins. Ah, eu passei no vestibular. Parabéns, você passou no vestibular porque você estudou, porque você se esforçou. Isso foi mérito seu. Parabéns. Ah, eu tive dificuldade para arranjar emprego, porque eu cheguei lá na entrevista atrasado, fui de chinela, de bermuda, e olha como eles são ruins comigo, eles não me contrataram. Nossa, espera aí, você tinha que ir vestido de acordo com a ocasião, você tinha que chegar num horário e você não chegou. Então, quer dizer que o resultado, por eles não terem lhe contratado, foi responsabilidade deles ou sua? Quando ele começar a perceber que você não vai passar a mão na cabeça deles e endossar essa terceirização das responsabilidades do que acontecem na vida dele, aí ele vai começar a entender que, poxa, eu tenho que pensar diferente. Quando você começar a dizer para ele, ok, filho, você errou, né? Você teve um resultado muito ruim aqui. O que você vai fazer para resolver isso a partir de agora? E aí você não resolve por ele, você dá para ele a responsabilidade de lidar com as consequências das escolhas que eles fizeram. Assim, ó, liberdade, ela é muito importante. Ela vai ser, mais cedo ou mais tarde, requerida pelos filhos de vocês, pelos nossos filhos, e a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que entender que eles vão caminhar com as próprias pernas em um momento ou outro da vida. E é esse o nosso papel. É fazer com que eles tenham segurança para fazer isso, informação e consciência para fazer as melhores escolhas. O que vai acontecer a partir daí, ele que vai definir. São eles que vão definir o que é que vai dar de bom, de ruim. Aí a responsabilidade é deles e eles precisam entender isso. Nós, como pais, é lógico que a gente nunca vai abandonar os filhos enfim, nós vamos estar sempre por perto, mas quem vai lidar com as consequências são eles. Então a gente precisa prepará-los para tomar essas atitudes na vida. E isso é comportamento. Eles precisam entender que o comportamento deles diante dessas escolhas da vida que vão fazer com que eles tenham um resultado ou outro. A responsabilidade pelo resultado é deles. Quanto menos eles terceirizarem, foi culpa do trânsito, eu cheguei mais tarde porque eu, sei lá, porque choveu. Essas possibilidades sempre acontecem. Então, se você pensar, poxa, o que eu vou fazer se chover, se tiver trânsito, eu vou sair mais cedo. Eu não vou correr o risco de ficar apertado e acontecer alguma coisa no meio do caminho que faça com que eu chegue atrasado na minha entrevista de emprego. Então, quando eles começam a ter essa consciência, as escolhas deles começam a ser melhores também. E é essa a ideia. A liberdade, ela é muito boa, mas ela tem um preço também. E o preço é saber que traz consequências, que as escolhas trazem consequências e o peso de ter que lidar com essas consequências. E é importante que as crianças lidem com essas consequências desde cedo.
desde cedo, porque se elas conseguirem trabalhar a cabeça delas para entender, poxa, eu fiz uma escolha, essa escolha me trouxe uma consequência negativa, e essa consequência negativa não é minha mãe e meu pai que vão resolver, sou eu. Então, sou eu que tenho que dar conta disso aqui. Da próxima vez eu vou pensar 2 vezes antes de fazer. Essa é a ideia. Essa é a ideia de trabalhar essa autorresponsabilidade nas crianças desde cedo, para que quando elas fizerem a escolha pela liberdade delas, que elas precisarem da liberdade delas para viver a vida delas, que é natural, que é importante, que é saudável que elas façam, que elas estejam preparadas para isso. A gente não vai estar o tempo todo com os nossos filhos dentro de uma bolha. A gente precisa fazer com que os nossos filhos saibam lidar com as situações que vão aparecer na vida deles. É isso. A autorresponsabilidade, ela é fundamental para que você tenha segurança para dar liberdade para os seus filhos. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e entre em contato com a gente para que a gente possa trocar mais ideias e conversar mais a respeito disso. Obrigada, gente. Até a próxima.